pessoal, boa noite. Doutora Juliana Previtali aqui para mais um podcast Paradas para o Sucesso na TV Metropolitana. Hoje, dia 28 de agosto, 19 horas. Então, vamos iniciar o podcast. A gente tem aqui 4 convidados, né? E a gente vai falar sobre o tema de tabagismo, né? O nosso podcast é monotemático, só que a gente divide isso em muitas frentes que a gente vai poder abordar. Vamos conversar de tabagismo na infância, né? As doenças, os agravos que o tabagismo provoca nas crianças, né? Sobretudo o tabagismo passivo, então, né? Então, a gente tem aqui como convidado hoje o pneumopediatra Rafael Guido. Muito obrigada, Rafael, pela sua presença. Prazer, boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Temos aqui uma apoiadora do nosso projeto, que está sempre conosco nas nossas confraternizações e solenidades, a Kim. Ela que é da Kim Doce, que faz os maravilhosos brigadeiros gourmet, não é mesmo, Kim? Isso mesmo, muito obrigada novamente pelo convite. E sempre que a gente puder apoiar, estamos aí. Obrigada. E o nosso artista da noite hoje é a Aninha. Aninha Barros, que veio acompanhada do seu violonista, o Marquinhos Godoy. É isso. Tá? Ai, boa noite para todo mundo. Boa noite, doutora. Tô muito feliz de estar aqui com você, viu? Legal. Aliás, para tratar de um assunto importantíssimo, isso, né? Aninha que está junto aqui comigo desde 2020, né? Quando a gente iniciou o projeto Paradas para o Sucesso, no meio da pandemia, Foi né? mesmo. Alguém me falou, fala com a Aninha, né? E a Aninha já topou, a gente participou de muita coisa juntos já, Muitas paradas para o então, sucesso, que bom né? que você está aqui. Eu que agradeço o convite. Gente, vamos começar com música, né? Vamos começar com música dessa vez e logo em seguida a gente já começa o bate-papo. Bora lá. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. Lindo, lindo mesmo, hein? Impactante. O juízo final. Foi com essa música que a Aninha participou nessa edição, né, inicial do Paradas para o Sucesso. Que, aliás, foi uma live por conta da pandemia, né? Isso mesmo. Que nós fizemos a primeira edição em forma de live, com o Legal, no estúdio dele. Foi muito bacana. Que ele tinha conseguido um espaço na IPTV. Aí ela falou, olha, se vocês gravarem uma live, a gente divulga. Exato. E foi assim. Foi muito legal. E foi assim que a gente fez com vários artistas. Porque o intuito é que a gente leve a mensagem do antitabagismo, né, do combate ao tabagismo, da prevenção, de uma forma leve, de uma forma que a pessoa goste de estar ali. Então, os seus seguidores vão ter que escutar de tabagismo hoje, né? Tem alguém, algumas pessoas não vão gostar muito não, mas tudo...
Mas quem sabe, né? Traz aquela coisa aquela do luz, vamos se cuidar, né? Vamos parar, né? Coloca aquela mensagenzinha, Exato. aquela Toca no luzinha. coração. Não, Não nem é? fale, Planta a né? sementinha, né? É. Isso mesmo. E a ideia é essa, ideia. né? Olha, Rafael Guido, pneumopediatra. Por favor, Rafael, apresente-se agora mesmo. Então, quanto tempo você está aqui em Piracicaba? Fale um pouquinho de você. Eu me formei ali por volta de metade de 2017. Tive uma turma de meio de ano, né? Fiz a faculdade em Bragança Paulista. E aí, sou de São Paulo, né? Mas fui para Bragança fazer a faculdade. Depois voltei para São Paulo, capital. Aí eu fiz a residência de pediatria. Depois emendei a residência de pneumopediatria. E assim que eu terminei, eu já comecei a trabalhar um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui. Então, estou aqui desde 2022, né? Eu comecei a fazer consultório na clínica Respirar Mais. Legal. Né? É a nova geração, gente. Que É a nova legal. geração de E tô médicos. aqui desde então, tô na cidade, tô em Piracicaba desde então. Agora eu tô full Piracicaba, só Que tô bom. por aqui agora. Consegui sair um pouco de São Paulo. Não sei até quando, mas por enquanto. Que bom para nossos filhos, né? Então, né, vamos falar de pneumopediatria. Então, é uma subespecialidade, né? Então, assim como existe ginecologia, oftalmologia, Sim. dentro da própria pediatria tem as suas especialidades, Sim, subs, né? né? Subs. E então a gente vai conversar, e eu acho que tem muito, muito a ver com o tema do tabagismo, porque as crianças, elas têm uma incidência muito grande de doenças que são causadas porque elas estão expostas a essa poluição, né? Sobretudo, inclusive dentro de suas casas, se tiver algum parente, um parente fumante, né? O tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas no mundo por ano, né? E dessas 8 milhões, 1,2 é do tabagismo passivo. Mais de 60 mil são crianças. Uau. Quer dizer, crianças que não têm nada a ver com o cigarro. Mas Elas convivem no meio. Convivem. Elas teriam que ser protegidas disso, não é? Pois é, o pessoal esquece, né? E elas são, enfim, elas são muito, como posso falar, tem um dano muito grande para elas, né? Porque, como a senhora falou, de não poder escolher, elas vivem num meio que, na maioria das vezes, os pais acham que está sempre tudo bem. Eu fumo lá fora, eu não fumo na frente deles, mas mesmo assim aquilo está dentro de casa, está no cheiro, né? E influencia, né? De uma maneira muito pesada para a saúde, né? E tudo mais. Ainda mais na minha área, né? Na pneumologia, nas crianças que têm asma, sibilância, rinite. Esses aí tem que conviver de uma maneira, né? E você vê mesmo, então, Rafael, essa questão de a criança que tenha já essa manifestação. Ela está com bronquite, ela está toda hora tossindo, chiando o peito, né? Existe uma relação direta dessas doenças com esse questionamento. Então, crianças que têm convívio com alguém tabagista, elas têm maior risco mesmo? Sim, uma relação direta. Faz parte da nossa anamnese, né? De quando a gente está ali na primeira consulta, conversando com os pais, se existem tabagistas dentro de casa, se os pais fumam, né? Pai e mãe estão tabagistas, ou as pessoas que frequentam a casa, às vezes um cuidador, alguém que cuida da casa, um vô, uma avó, né? Faz todo sentido, porque às vezes a criança tem uma série de sintomas, né? Que os pais, a demanda dos pais, né? Os sintomas, tosse, mas tosse toda manhã, crises e tal, e às vezes não entendem o porquê isso acontece, e muitas vezes é por conta, né, por estarem expostas ao tabagismo passivo, né? Então faz parte da nossa anamnese, né, de saber porque o fumo passivo, né, a fumaça, o cheiro do cigarro, ele impacta diretamente na respiração, né, em toda a inflamação dos brônquios, dos bronquíolos, que podem, né, gerar crise de bronquite, crise de asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, a DPOC lá no futuro, né, quem está exposto muito tempo, os agravos não são só momentâneos, né, são para o futuro também.
enfim. É o que a gente chama de enfisema, né? Exato. E as doenças crônicas que uma criança adquire pode ser também pela gestação, da mãe fumando durante a gestação e a criança já nascer com essa doença crônica? Sim, tem uma série de doenças, de possibilidades que na gestação, né, o fumo na gestação pode levar os danos ao feto, né? Então, por isso que a gente também tem que recomendar, né, as pessoas que já são tabagistas, a partir do momento que engravida, ela tem que parar de fumar, né? Porque não é uma coisa só para ela, mas pro feto, pro bebê que ela tá carregando ali, né? Sim. Quem aqui tem filho? Marquinho? Marquinho solteiro? Todo mundo aqui? Eu tenho. Você tem, Kim? Eu tenho um filho de 2 anos. Ah, então, olha só. Eu Vamos tenho lá, também, vamos eu tenho um aproveitar. Meu Deus, tudo novinho. Você tem uma de 1 aninho? Um aninho, um menino. Então, ó, que bebês, né? 2 aninhos é um bebê. Você vê mesmo isso, Kim, em relação a essa questão? Porque a criança, ela é indefesa, né? A gente que vai cuidar de tudo para ela, enquanto ela ainda é pequena. Lugares que você vá, que tenha fumaça. Você percebe alguma coisa na criança? Não, com certeza, né? Ainda mais, né, no meio urbano, é mais grave ainda, né? Quando a gente sai, assim, para um momento mais com florestas, a gente no já campo. vê que a gente gosta muito eu com meu marido, a gente gosta muito de ir para a natureza. Então, a gente percebe Legal. a mudança, principalmente quando ele tem essas crises. Praia também, a gente percebe que ajuda. É por causa da Praia é bom. umidade, Sim. né? A gente percebe que O ajuda ar muito. mais úmido, Então, é nítido essa questão do... Na minha família não tem ninguém, assim, próximo que seja fumante. Sei. Mas... Só a poluição da cidade só a mesmo, poluição né? já agrava. Já aparece, né? Muito, muito mesmo. Coriza, catarro, né? Sim. Tosse. Nossa, que E coisa. aqui Piracicaba tá demais, né? Tá. Com essa mata, tudo... Agosto, né? Nossa, meu Deus. terrível. Queimadas, né? As queimadas, É. exatamente. E aí eu fico pensando, eu que sou uma cantora que, para mim, o tempo seco já é muito difícil. Porque você tem que estar com as cavidades nasais sempre lubrificadas, a garganta. Eu sofro. Imagine uma criança que, de repente, o pai e a mãe não tá o tempo todo ali, às vezes na creche mesmo, talvez não tenham esse cuidado, não. né, com as crianças, dessa coisa da hidratação. Não, é só né? beber água para eles, né? Exato. E tem muito mais. Então, arde o nariz, às vezes eu tô em casa, eu tenho que lavar o nariz. E como que é assim. essa sua higiene, Aninha, por ser cantora nesses momentos assim? Porque eu sei que, claro, que existe uma rotina de preparação Sim. da voz, né? Mas pelo fato de estar nesse tempo seco e exposto a muita poluição. O ingerir água é normal. Tem que ingerir. Eu ingiro muito água durante o show. Tá. Mas eu tenho um acompanhamento com otorrino. E ao invés de fazer, aplicar aquela... Não vou falar o nome, né? De um remédio Pode que você falar. faz. É um rinossoro, que o pessoal sempre fala. Que Rinossoro é soro já fisiológico. Nem tem mais, né? Isso, acho que para vender direito. Ele me indicou um Hidramax. É um hidratante nasal. É tipo um gel, assim. É um gel, exato. Então você aplica, você massageia todas as cavidades e ele mantém muito mais tempo a hidratação da cavidade nasal. Caramba, isso é novidade pra mim. Viu? E acho que com certeza para criança, acho que pode usar Criança também. pode? E aí, Na Rafael? verdade, assim, depende muito dos sintomas, né? A criança ela tá em desenvolvimento, assim, tem uma certa idade que a gente nem fala em rinite, depois a gente começa a falar. Mas, enfim, né? Eles estão usando muito a lavagem, né? Manter as vias aéreas bem hidratadas faz parte do cuidado aí da Eu prevenção. tenho um pouco de medo de fazer lavagem. Meu filho. Então, eu não fiz essa também. Já fiz comigo mesmo. É antes estranho, de dá a fazer impressão que você vai nele. afogar, né? Você vai Não deu colocando um certo. monte de água ali, gente. Tem uns vídeos que você fica Explica meio... pra gente, Rafael, como é que é essa lavagem? É que assim, a lavagem nasal ela é super importante, né? Ah. Depende do tipo de lavagem que a gente vai falar, mas tem aquela lavagem do dia a dia, que você pode fazer ali só com um spray mesmo, que ele vai só umidificar, né, a cavidade nasal. Mas a lavagem, né, quando a gente fala em lavagem, né, a gente pensa em uma lavagem com alto volume, né? Para ter um volume suficiente para tirar aquela secreção que está ali, está impactada. Né? Mas aí é para um momento de patologia, né? Quando a criança está com uma gripe, resfriada, obstrução nasal, isso. tosse, aquele gotejamento posterior. Mas não precisa ter medo não, viu? Até para bebê é muito bom, né?
Os bebês, né, a maioria das vezes quando pega um resfriado, as manifestações de acúmulo de secreção começam já na via aérea superior. E se a gente não tem algo para ajudar, aquilo pode piorar, agravar. Aí vem as bronquiolites, né? Então, a partir do momento que o bebê já começa a ficar congestionado, a lavagem nasal é super eficaz e uma boa prevenção para aquilo não se agravar. Mas é aquela questão que infecciona o ouvido. Isso acontece mesmo. Olha, isso eu já não sabia. Isso Porque acontece. você Por isso desloca que a eu tenho secreção do nariz, porque existe comunicação entre nariz, ouvido, Sim, garganta, E tá ligado né? também com a pressão que você coloca ali no É dispositivo. verdade, a pressão. Então, isso faz uma lavagem eficaz e bem feita, ela tem que ser com um bom volume, com uma baixa pressão. E né? precisa ter aquele dispositivo lá. Então, Ou você faz depende, com né? uma Você pode fazer na seringa. seringa, que é a forma mais básica e que é a melhor para os bebezinhos. Põe numa E a seringa narina, é ótimo- aperta, né? A seringa é ótima porque você consegue usar o volume que você quer e controlar a pressão com as suas com o mãos. seu Eu acho que dedo. não pode apertar porque vai sair pelo outro canal. Você Não, tem que na- deixar um canal Na liberado, né? verdade- Se na aperta verdade, por você um. deixa ali, ó, o máximo que a gente indica é tombar a cabeça um pouco para frente, abrir a boca para ocluir essa passagem que vai para o ouvido, Ah, né? tá. Aí você já, né? E fazer devagar e contínuo. Então, fazer bem devagarzinho. Criança que não consegue responder aos comandos, né? Os bebezinhos, eles não vão, abre a boca, não vão ficar com a boca aberta. Então, por isso que a gente tem que fazer devagarzinho para não levar essa pressão. Os dispositivos que existem de alto volume, né? Aquelas garrafinhas, não sei se vocês já viram, podem ser um pouco mais perigosos por conta do ouvido, porque a gente tende a apertar aquilo com força e a pressão é maior. Aí aquilo sim pode doer, né? Assim, quem já fez lavagem na vida já sentiu uma pressãozinha diferente Sim. ali no ouvido, né? E aí a recomendação é fazer um movimento mais simples, né? Não apertar aquela garrafinha, fazer um movimento... Eu falo, vamos fazer um movimento de pinça, né? Apertar devagarzinho, né? Mas sempre o lema é devagar e contínuo, que aí não tem problema nenhum pro ouvido e a lavagem é feita de maneira eficaz. Mas é super Que importante. legal. Um pouquinho pra frente com a boca aberta. Fica próximo, como se fosse uma manobra de engasgo ou não? Não, é diferente. Não é só inclinar. Você mesmo pode. Quando você Inclina faz, e você abre. tomba a cabeça um pouco pra frente, abre a boca e faz devagarzinho, continua. Olha lá. Ou com a garrafinha, aperta Teste em devagarzinho. você primeiro antes de fazer seu Exato. filho. É uma boa, é uma boa. Quando eu testei, comigo não deu certo. É uma boa. Deu pressão no ouvido. Ah, E então, quando tipo, porque eu- estava eu- muito forte. E eu sempre falo, quando vai fazer em criança, no começo, principalmente, pede ajuda. Porque às vezes fica aquela cena de horror, né? A criança se debatendo, chorando, não aceitando. você segurando. E você, às vezes, quer acabar com aquilo, né? Quer finalizar com aquilo, Sim. não quer ver aquele desespero, aperta rápido e forte, e aí a pressão vai. Então, por mais tumultuado que o ambiente esteja, pede ajuda, segura as mãos da criança, e a pessoa que vai introduzir o soro foca, fazer só isso, foca na né? missão, né? Eu acho Devagar tão- e contínuo, e deixa o resto para outra pessoa. E eu acho tão bonitinho, de vez em quando eu vejo uns vídeos assim, a criança mesmo, assim, ó, de boa, assim. Porque Ah, aprendeu, né? E vê então, que é bom. porque Que aprende, vê que eu não acho, machuca, exato, né? eu acho até que tem que mostrar que não machuca primeiro. Ela tem que sentir essa segurança, né? Que é para respirar melhor, né? Então, Exato. gente, essa época do ano que nós estamos, né, é extremamente seco. A umidade relativa do ar é baixa. Temperaturas também mais baixas, né? Isso propicia as infecções, né? Por isso que existe campanha de vacinação, tal. Como que está isso em relação às crianças, né? Porque a gente vê que a vacinação em criança caiu muito, Caiu. né? Pode você dar a sua opinião também como mãe. O que você vê? Existe agora vacina para bronquiolite, né? Como que está essa questão da adesão, né, das famílias? E... Assim, na verdade, a adesão em geral no Brasil para as vacinas caiu muito, né? Então, a gente está tendo novas doenças aí que já estavam extinguidas e agora voltaram por conta da baixa vacinação. Então, enfim, coisas que a gente não via antes, né? Começaram a aparecer de novo. E especificamente, né, tem vacina da bronquiolite, na verdade, o que tem hoje, né, é uma vacina contra o vírus VSR, que é aplicada nas grávidas, né? Quem pode tomar são as grávidas e os idosos, né? E aí a ideia é aplicar ali num certo período da gestação para que a mãe possa desenvolver os anticorpos e passar para o bebê. E aí esses anticorpos vão circular ali no bebê por mais ou menos uns 5, 6 meses no máximo, né?
Então, aquela primeira fase da vida, né, que é até os 6 meses, que a bronquiolite é mais grave, eles estão, né, mais sujeitos a ter uma bronquiolite grave, ele, em teoria, estaria protegido contra o VSR, né? Mas existem outros vírus que causam a bronquiolite, a gente tem que lembrar disso. Então, os cuidados têm que ser os mesmos a partir do momento que nasce. E tem agora também, né, que não é uma vacina, um anticorpo contra o VSR, que é aplicado assim que o bebê nasce, e aí é um anticorpo pronto. Então, quando a gente dá uma vacina, a gente induz o nosso sistema imune a produzir o anticorpo e, na maioria das vezes, cria uma memória imunológica. Então, a gente vai ter uma memória daquele anticorpo, né? Vai durar um tempo, a vida toda, dependendo da vacina. Então, esse anticorpo contra o VSR, ele tem um prazo de duração. Então, ele vai durar também 5, 6 meses e o bebê não vai produzir uma memória imunológica. Ele está recebendo anticorpo pronto e não está mexendo com o sistema imune dele. Né? Isso é de rotina. Era para ser, né? É que tem um custo muito elevado, né? Quem tem condição pode ter isso, então. Já foi liberado no Brasil. Bom, Então, né? hoje o que está preconizado, né? Até para o SUS, são os prematuros extremos, Entendi. cardiopatas. Os de maior risco. Já recebem assim que nasce, né? Ainda não, na prática a gente vê que ainda não, isso não está ocorrendo em todas as maternidades do Brasil, mas já era para estar. E aí mesmo aqueles que, né, uma grande dúvida, né, que todo mundo, o anticorpo tá pronto agora, e os bebês que já nasceram, e os que já têm, então até os 2 anos ele é bem indicado, né? Tá. E aí vale muito também você ver o risco-benefício, o custo-benefício por conta do custo. Então, quem pode, é bom que se protege desse vírus VSR, que é um dos piores, um dos mais agressivos, assim, que causam a bronquiolite. Sabe que essa semana eu estava comentando com o Fernando, a gente estava no shopping, ele falou, nossa, vamos tomar a vacina da gripe, né? Eu falei, tome você primeiro, porque vai que dê reação em mim, eu tenho show pra fazer. Porque diz que tem pessoas que têm reação, né? Chega até a gripe, pior até. Porque às vezes o bichinho já tá ali dentro, né? Ele só não desenvolveu, né? A bactéria já tá lá. E acabei não tomando, mas eu sempre tomo. Todo ano eu tomo a vacina da gripe. E aí, uma dessas a gente estava comentando, eu falei, gente, a gente tem uma memória tão grande, até tem uma marca é como se fosse uma marca de nascença, que a gente tomava vacina nas escolas. Por que hoje não tem mais? Não, mas tá tem tendo, ainda? sim, porque eu não tá, né, escuto. Ainda tem as campanhas. Na nossa época era o revólver ainda, que chegava com aquele negócio enorme, que as criançadas já iam chorando na fila. Eu acho que antigamente nem perguntava. Hoje em dia você... A gente recebe um termo. a mãe Então tem. vai ter vacinação, né? Geralmente é quando tem campanha, rubéola. Nossa, a gente ficava com... Olha, não tem mais uma marquinha, mas a gente ficava com a marquinha pro resto da vida. Mas você pode fazer, Aninha, é fazer isso no comecinho da semana. Porque, assim, reação vacinal... A moça, então, é a comum moça acontecer. disse que uma tem... febre, já tá um mal-estar, já né? tá um pouco diferente a vacina, né? Que realmente não dá, só fica dolorido o local. Isso. Que não tá dando A maior reação parte mesmo. das vezes é a isso maior parte mesmo. das vezes é dor local, mas a gente nunca pode garantir que não vai ter nenhum efeito adverso. Mas Porque eu já tive amigos que ficaram de cama, gente, depois que tomou Depende do vacina. organismo, né? Mas pode ter uma dor no corpo, uma febre. Então, eu falei, gente, já tá pensou? sempre sujeito. Não. Mas não é... Vou tomar na segunda-feira. Gente. Então, e aí? O E benefício é melhor. o seu bebê Na vacinado? Sim, ele toma todas as vacinas da campanha. Eu lembro quando saiu essa da bronquiolite, que era menos quantidades, né, de ml que tinha sido na depende campanha. da idade, do peso da criança, depende... Eu lembro de algo similar a isso. Então, tudo que tinha que dar, eu dei de vacina. Que a gente sabe quanto é importante. É muito estudo, né, gente? De muito tempo. Eu acredito que deve ter caído um pouco essa questão da vacinação depois do Covid, né? Com certeza. Mas com ficou meio certeza, foi isso que o aconteceu. medo. Sim, os dados são esse aí. Pós-pandemia, que a vacinação... Então, por veio isso no- que... E vacinação, gente, é uma estratégia da medicina que tem mais eficácia, Sim. né? Então, o custo e o benefício é muito grande, né? Então, você investe muito pouco para um benefício imenso. Você está evitando uma doença, né? E o tabagismo, não existe vacina, né? Pois Mas é. existe prevenção, né? Existe algum tipo de abordagem que é feito no consultório do pediatra em relação a isso?
Em relação à prevenção mesmo. Falar que isso é ruim. Ou, por exemplo, você identificou que os pais, né, que aquele ambiente que a criança convive tem o tabagista. Como que é feito isso? É mais na base do bate-papo, de instruir, de mostrar os riscos, enfim. E eu brinco com consultório que eu não aceito, né? Porque vem muito essa conversa. Ah, eu fumo, mas eu não fumo dentro de casa. Eu falo que eu não aceito isso. Então, você fuma dentro de casa, você fuma, né? O seu filho está exposto aos riscos da mesma maneira, né? Então, mas é mais na base do bate-papo, de recomendar procurar ajuda mesmo, né? E explicar o quanto a criança, que não tem nada a ver com isso, ela está em risco por conta de uma decisão dos pais, né? Isso. Mas é uma coisa que a gente faz no dia a dia, né? Sempre falar sobre tabagismo, porque, né? E recomendar que os pais parem de fumar, Sempre. né? Então, isso que ele mencionou, a gente chama de tabagismo terciário. Né? Ah, não, mas eu não fumo dentro de casa. Eu não fumo perto da criança, eu só fumo lá na varanda. Mas o que acontece? O tabagista, né? O tabaco ele tem mais de 5.700 substâncias. A fumaça que a gente vê, né? Que a gente sente aquele cheiro, aquilo lá, ele fica depositado. Né? Como se fosse uma poeirinha microscópica que fica depositada na superfície dos móveis, no cabelo, na pele da pessoa. Então, ele fumou lá fora, mas ficou no corpo inteiro Mas dele. trouxe para dentro. Trouxe para dentro. Criança. E a criança vai ter esse contato. Isso é nocivo. Isso já é responsável pelos problemas que a criança possa ter, de alergia, de... Cardíacos também, né? Também. Sim. Vamos fazer um intervalo de música, hein? E depois, na segunda parte, a gente volta a conversar com o Rafael, né? Que eu quero que você aborde um pouco mais a questão de alergia. O que o tabagismo pode provocar nas crianças. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Mas o morro foi feito de samba pra gente sambar. E o morro foi feito de samba pra gente sambar. Lindo, que delícia. Muito bem, Aninha. E aí, então, vamos conversar agora mais um pouco, né, sobre tabagismo, né, Paradas para o Sucesso, projeto aí que envolve educação, envolve conscientização, né, chamamento. Estamos com uma exposição hoje na Câmara dos Vereadores, no fim, né, até o finzinho agora dessa semana, ficou durante o mês todo, lá no Salão Nobre, lá naquele hall do Salão Nobre, a exposição dos alunos que participaram do concurso cultural deste ano e alguns dos anos anteriores. Então, são desenhos, são frases dos alunos alusivas a esse tema,
né? Então, para levar as crianças desde cedo a que elas reflitam sobre isso, né? Então, tivemos a participação grande de escolas municipais, escolas estaduais, com apoio mesmo da secretaria e da diretoria de ensino, né? Isso é uma grande satisfação de ter isso, né, acontecendo todo ano. E então criança sempre foi a preocupação nossa, né, para que a gente possa blindá-las contra esse mal, né? E se a gente não conseguir, né, Rafael, né, se elas estão lá expostas a essa fumaça, essa poluição tabágica aí. O que você fala sobre as doenças mesmo de pele, respiratórias, as alergias, quando estão relacionadas com o tabagismo? São mais difíceis? Como que é? Na verdade, a criança alérgica, né, ela tá sofrendo muito mais com o tabagismo passivo, enfim, tanto fumativo como passivo, né? Mas uma grande... uma coisa que a gente tem que pontuar é que as alergias, a gente desenvolve por componentes genéticos e de exposição ao ambiente, né? Então, às vezes, uma criança vai desenvolver certas alergias, vai ter certa sensibilização a aeroalérgenos por conta da exposição precoce. Tá. Né? Ou por conta da exposição, que não era para ter. Né? Então, isso está totalmente ligado, né? A gente fala que tem fatores protetores e fatores que prejudicam mais ou que agravam o aparecimento das alergias, né? Todo mundo fala dos animais, né? Os animais, quando os animais estão perto, né? Gato, cachorro, estão perto de bebê desde o nascimento, existia um mito, né? Que eles não deveriam estar, porque poderia levar a alergia, e na verdade é o contrário, né? A gente sabe que hoje em dia que os animais são fatores protetores Que legal. para alergia ao pelo, à caspa do gato, do cachorro. O tabagismo é o contrário. Né? Então, com mais precoce a gente expõe, maior a chance da criança desenvolver alergia, ter sensibilização aos aeroalérgenos e aí vai vir aquele combo, né? Rinite alérgica, asma, enfim. No seu consultório, assim, o que é a queixa mais frequente? A tosse, né? Tosse. Tosse, com certeza, a tosse. E aí depende, às vezes é tosse infecciosa, por uma condição infecciosa, às vezes ela, né, por uma bronquite, asma, alguma coisa, rinite, né? Então depende muito, mas a tosse acho que é a queixa mais frequente, com certeza. Eu acho que o pessoal só procura quando é muito constante, né? Por muito tempo. Ou passou meses, né? Ou aquela que vai e volta, ou aquela que está gerando, né, algumas preocupações, cansaço, alguns sinais de alarme junto, febre prolongada, enfim. Tô com uma dúvida, posso? Pode, claro. Surgindo essa questão que a doutora falou, né? Tipo, de às vezes ter dentro de casa os pais que são fumantes. Quando você faz a ficha anamnese e determina que realmente ajuda isso, né? Na questão da criança estar lá. Como que funciona? A maioria está disposta a mudar? Aí você falou que tem algumas pessoas que comentam, mas é longe. Mas com o tratamento, com a consulta, você vê que melhora ou não? Eu acho que assim, ali na frente do médico, né? Acho que todo mundo tende a Está disposto a mudar. a ser flexível, né? Mas assim, depende muito, né? Depende muito né? Às vezes os mais velhos, né, assumem e falam, não consigo, não tem como. Ou falam, a minha avó, a minha mãe, né? A avó dele não tem mais o que fazer, não adianta. Outros dão algumas soluções que a gente sabe que não adianta nada, tipo, não, mas eu vou passar pro vape, essas coisas, né? Nossa, isso é a coisa do vapor. É pior mesmo? É tão ruim quanto, né? Ah. Não tem nada de melhor. Não, eu imaginava que era tão ruim quanto, mas dizem que é pior que o cigarro, né? É que você tá... Porque tem sim. uma química sintética, isso que o pessoal fala, né? A nicotina, ela é um sal de nicotina. Então, ela vicia mais rápido e acaba que a quantidade a carga assim, tabágica que o indivíduo ingere é maior. Então, é como se ele consumisse mais do que um maço por dia.
né? Sem contar E- todos os líquidos que ele tá pondo pra dentro Isso, lá. Enfim, e o pessoal, algumas pessoas, né, usam isso como um escudo, né? Falar, passei pro vape para largar o cigarro convencional, né? Tá, E isso não existe, né? Já foi até recomendado pela trocou Sociedade 6 por meia Brasileira de Pneumologia, já fala. Eu vi porque eu vi O uma vape não matéria é uma no opção, Fantástico que passou sobre o vape. A mulher abriu a gaveta, tinha 50 vapor lá na gaveta, E gente. sem contar Mais que 50. isso vira um lixo eletrônico. Exato. Né? Esses 50, esse tipo aonde ali, que vai, tudo é lixo. onde que joga porque aquilo? Você tem que destinar corretamente. pilha deve ser, Só que vai para algum lugar, né? É por conta Então, da facilidade, o pessoal então compra você com tem que muito destinar isso. Mas Tem é esse- fácil e barato, né? Se eu não me Mas não engano, é as pessoas muito mais usam caro mais. que o cigarro usa normal. mais. Porque fica É mais viciante, caro. está Porque dependendo do na hora, vapor, você né? paga mais de 100 reais. É. Ah, sim, mas tem outros baratíssimos. O pessoal vende em porta de festa, e porta de escola também, né? Tem muito adolescente que tá usando muito. Então tem mais ou menos um número aí que a gente vai... Parece que atualmente ali dos 12 aos 16 anos... Não vou falar assim correto, mas de 30% a 50% dos jovens já experimentaram, pelo menos. Caramba. Então é uma coisa muito... E não tem essa coisa do proibir, do não vender para menos de 18. Não, na verdade, tem... sim, Tem. Aninha. Desde 2009, tá proibido a venda, a publicidade, Sim. né? Tá. Só não está proibido o consumo. Né? Não, o pessoal Mas, dá, assim, dá o jeitinho se brasileiro, né? A hora de quem você está comprando, essa pessoa está cometendo um crime. Né? Aquilo ali é contrabando, porque não é produzido Mas no de Brasil. quem você está comprando tem um fornecedor ali forte atrás, Então, né? isso Tem que tudo pegar esse é fornecedor. ilegal. Tem que prender essa pessoa. E a gente divulgar, né? Falar que isso é mal, que faz muito mal, Exato. que Tem vicia que fazer muito. mais divulgação nas escolas, né? Sobre isso também. O pessoal acaba fumando em ambiente fechado também. Ah, isso aqui não dá cheiro e tal. Aí É, vira um porque tem negócio- aquele gostinho de tutti-frutti. blá, blá, blá. Gente, eu Ao nunca contrário, provei, né? viu? Falam que dá um cheirinho bom ainda, Eu né? nunca Você provei. vai ter essas Mas o pessoal fragrâncias, né? fuma do lado. Gente, eu quero um... Ai, eu tenho um negócio. As pessoas vêm... Porque às vezes eu tô tocando num ar livre, mas com ar livre... Não quer dizer que você pode fumar do lado da pessoa, né? E aquilo fecha direto a minha garganta. A pessoa, às vezes, só passa assim, ó. Aí eu já dou aquele olhar fulminante na pessoa. A pessoa já percebe, já vai pra... Mas mesmo assim, gente, já deixou um rastro ali. E às vezes do eu começo cigarro a eletrônico, tossir você no meio percebeu da isso música. também, Aninha? O cara que vai com cigarrão aceso, você sente muito, né? Então, eu sinto... O cigarro, sim. É. Mas esse vapor, eu sinto mais o cheirinho de agradável. É aquela coisa... Exato. Então, É esse aquele... que é o perigo dele, Exato. porque, na verdade, quem está do lado, né? Quem está do lado também está recebendo as mesmas Exato. substâncias que a pessoa está ingerindo, né? Então, é também um fumo passivo, É. né? O aerosol que está liberando as substâncias lá é diferente, que não tem CO2, porque não tem queima. Só que tem outras Exato. substâncias diferentes do cigarro comum, né? E a gente vê que o cigarro eletrônico, ele causa uma situação que no cigarro comum muito raro acontecer, que é a intoxicação aguda. Então, a pessoa que fuma demais, ela geralmente no dia seguinte fica até um pouco tipo de ressaca, assim. Mas o cigarro eletrônico, ele pode causar um dano agudo, né? Pulmonar. Uma pneumonia química. Você tem visto dano isso, de Rafa? estrutura do pulmão. Sim, inclusive nos adolescentes. Né? Às vezes, o que a gente vê, às vezes, chega na emergência, né? Ou casos que a gente vê o pessoal divulgar. De um adolescente, às vezes 12 anos já vi, que é uma crise de asma, aí você vai ver, faz o exame de imagem, que não está compatível. Não está entendendo, né? Aí depois você Às vai vezes nem descobrir pai que nem foi- mãe sabe, né? Às vezes pai nem mãe Exato, sabe. Nem pai nem mãe sabe. Sim. Então, para você chegar no diagnóstico, né? Mas a gente está vendo, assim, casos que modificam a estrutura do pulmão mesmo. É uma coisa terrível. Tá vendo? Pneumonias muito feias. Sem vape, hein? Que a gente não vê no cigarro Tô comum. brincando. Que não Marquinhos, vê exatamente. Marquinhos não bebe, não fuma. No nosso tempo não tinha essas coisas. Isso, não sabe o que eu percebo? Que o que eu vejo que antes era o cigarro, hoje é o vapor, mas é aquela coisa, adolescente, ser legal. Ah, né? mas o cigarro Mas, era sim. isso também. Então, só O mudou. cigarro, eu pus o cigarro na boca, me deu ânsia de vômito, eu nunca fumei. Mas por quê? Porque eu achava bonito as meninas todas E saem, aquele cigarrinho de fazer. chocolate, lembra? Tipo, mas
Era modinha, né? E agora pra E eles agora é isso. a moda porque é o eles vape, veem nas redes sociais, YouTube, e tá todo boate, mundo usando. tudo isso tem. tecnologia, né? É a maneira que a indústria tem de ludibriar. Exato. De seduzir Atualizar, as né? crianças e os jovens. Exato. Exato. É melhor a gente ficar só comendo docinho, né? Que docinho traz também uma felicidade, libera dopamina, né, Kim? Exato. Fale um pouquinho aí, ó, gente. Olhem aqui, Já tava querendo saber dos docinhos pessoal, já. olhem aqui, viu? Se tiver com muita ansiedade, pode pegar um docinho, um brigadeiro gourmet. Conta pra gente. Docinho traz felicidade em qualquer momento, né? Se você tá feliz, você come. E se você tá triste, você come. Tá que nem então, música agora. que nem música. Tá triste, vai escutar uma música triste. Tá alegre, vai escutar uma música alegre. É pra realmente mudar a vibração, né, do momento. Mas, assim, apesar de ter a questão do doce tradicional, que tem o açúcar também, se é consumido em pouca quantidade, não tem problema. Porém, pensando nessa questão, a gente expandiu. Eu vi mesmo, Sim. eu andei fuçando o seu Instagram, tá com coisas diets. Sim, são coisas saudáveis, Light. sem restrição. Pensando nesse público, Que legal. porque como eu tô à frente do público, eu vejo muito essa questão. Eu não posso, porque eu tenho uma intolerância, porque muita gente com pré-diabetes, vocês não têm noção. Sim. Então, isso abriu a minha mente. Então, eu tô começando a mais ir para esse nível de confeitaria inclusiva, Legal. saudável. Ontem mesmo eu estava fazendo um evento fazendo parte lá da FOP, né, da Unicamp, falar sobre amamentação. E eu levei muito tipo de doce saudável. Então, Conta pra gente, o que você levou? eu levei os brigadeiros, né? Vários sabores. São sem açúcar, sem lactose, sem glúten, para quem tem alergia. Levei os bombons também, de morango, também nessa questão. Ia fazer o pudim, não deu tempo de fazer o pudim, mas o pudim, sem açúcar. é maravilhoso. E são bons iguais, né? E são bons iguais. Eu sou bem chocólatra, né? Até Nossa, nem fala eu de brinco jeito com a minha mesmo. esposa, a gente tenta cumprir ali deixar o doce pro final de semana, mas no final de semana a gente até que exagera um pouco e às vezes eu vou em algum lugar e fala, só tem sem açúcar. E aí eu falo, não, eu gosto mesmo assim. Que joia. Eu acho que eu adoro. vale a pena. Tem muito tabu que o pessoal quer experimentar alguma coisa saudável e fica aquela coisa, mas é saudável, mas é ruim. E com estudo... Tipo, saudável não tem técnica, gosto. Eu provo para vocês que dá. Eu faço muita degustação às cegas. Que legal, Coloco degustação às brigadeiro, cegas. Sim. E você não trouxe uma degustação às cegas pra nós aqui? Então, Eu hein? trouxe degustação, mas não é não do saudável, tá? Eu trouxe brigadeiro para vocês de açaí e de café. Gente, eu amo de café. Eu amo. E todos Eu os sou- sabores dá para fazer sem açúcar. Ela sem já, açúcar. Eu não fumo olha, e sou Aninha, viciada em eu café. já comi brigadeiro de creme brulee. Eu já comi Também já. brigadeiro de pistache Sim. dela. Agora tem um monte. Qual mais que você levou lá no clube de campo? Todo mês eu faço sabor novo. Você comeu de gengibre, Ah, é! que você amou. Pensa! Gente, Quem de gosta de gengibre. Eu amo gengibre. Maravilhoso. Doce e aquele ardido ao Eu mesmo coloco uns tempo. pedacinhos Ai, no que meio. olha, já deu um negócio já. Sim. Que Me delícia. conta uma coisa. Vamos conversar com o Marquinhos, o Godoy. Que tá aqui. Marquinhos, você falou que você é tímido? Que É tá que você aqui não do viu nosso ele. lado. Hein? Tá na banda da Aninha. Quantos anos já, Marquinhos? Comigo? 10 anos já. 10 anos. Pra lá e pra cá. Nos shows. Sim, mas a Aninha eu conheço desde... Veio falar de criança, não, hein? Não vou revelar aqui. É, porque só se for você de criança. Eu conheço você, eu quase peguei você no colo. É porque eu estudava com o pai dele, o Godoy. O Godoy é famoso em Piracicaba. Ele dá aula de violão. Ele tem um estúdio. Como chama o estúdio lá? É Escola Livre de Música. Escola de Livre Como de chama Música. seu pai? É José Godoy. É mesmo. Não é estranho, né? É. Ele toca com a Thelma, Sturion. Aham. Então, eu fiz violão com ele há muito tempo. Fiz MPB, chegamos a fazer alguns barzinhos. E, ixi, eu conheci esse menino aqui, gente. Ó, um titico assim, ó. Olha, quem diria que ele ia E a estar Aninha tocando na é minha muito banda organizada, hoje? né? Ela que é assim? Sim. Porque Eu eu sou, não. vejo. Porque eu vejo assim. Conte a verdade. Não, ela e o Fernando é a combinação perfeita. Porque assim, o oposto se atrai, os opostos se atraem, né? Porque a gente. Exatamente. Eu sou a bagunceira, o Fernando é o. Aham.
Organizado. É porque lá, eu sou a dona das ideias e o Fernando vai lá e executa. Nossa, em casa Fala, também é não é assim. Meu Fala, marido fala, olha, "O que você eu inventou quero agora?" isso aqui, ó. Pá, ele vai lá e... Não, primeiro ele joga um balde de água fria, né? Ele fala assim, mas você pensou nisso? Isso aqui, tem que correr atrás disso? Isso? Aí eu falei, tá bom, descarta a ideia. Pra não dar trabalho. Se for pra dar trabalho, aí não, tô brincando. Mas assim, é um conjunto tudo ali é um conjunto, na verdade. É a minha voz que precisa da banda, é a banda que precisa da voz. Aí o Fernando cuida da parte administrativa, que é a parte mais chata, que é lidar com contratante, fazer contratos. E aí eu lido com a parte de repertório, palco. Deixa o palco comigo. Eu que mando no palco. Figurino. Então, figurino. Como que é figurino, Aninha? Eu vou muito pelo meu estado emocional. É. Tem dia que eu quero estar usando. Se bem que a maioria são vestidos que eu uso, né? Mas assim, a questão estampa. Às vezes eu tô sóbria. Muito difícil eu estar sóbria, né? Mas assim, às vezes eu quero uma coisa mais clean, às vezes eu quero só estampa, aquela coisa. E vai muito dependendo do evento também. Sim. Então eu pergunto pro Fernando que tipo de evento porque aí a banda em si é só preto, que é base, né? A banda base é só... A gente vai mudar um pouquinho isso ano que vem, já tô até pensando. Mas eu que sou a linha de frente, eu sempre vou condizente ao que o evento. Então, se é um evento mais chique, né? Se é um evento... Até os meninos, a gente se coloca um pouquinho mais chique também no evento. Se é um evento mais tranquilo, né? Que é Rua do Porto, aquela coisa mais povão, que eu amo. Descontraído. Que eu amo, né? Que eu entro até descalço no palco. Ai, que delícia. Eu entro. Então, dependendo do evento, é uma energia diferente, né? Eu acho que é isso que faz a diferença, né? No nosso show. Mas, Marquinho, aí falei mais de você, coitado. É você que está sendo entrevistado. Conta aí, Marquinho, como é que é a experiência em trabalhar com a Aninha? Muito boa, é divertido sempre. A Aninha sempre passa uma energia muito boa pra gente. Assim. Que bom. Às vezes a gente não tá muito bem, a gente chega. A Aninha é público também, né? Assim, é uma troca. É uma né? troca de energia, né? Então é muito bom. E é muito organizada, igual você perguntou, assim. Sim. Tudo bem organizadinho, horário, tudo, assim. É por isso que tem bastante trabalho, né? Porque Se Deus quiser, né? Por isso que a gente Graças completou Deus. 15 anos esse Que ano. bom, hein? é a chave, né? 15 anos de Samba da Aninha. Legal, gente. E você toca mais coisas sem ser violão? Sim. Meu primeiro instrumento foi o cavaquinho. Legal. Cavaquinho, Caramba, depois que legal. eu naveguei pelas cordas aí pro bandolim, pelas guitarra, cordas. contrabaixo. Violão de joia. 7, esse é o violão de 6, Esse né? é o de 6, né? Esse é o de 6, meu violão de 7. Porque o Marquinhos também faz parte do Água de Vintém, que é um grupo de choro. Né? Então, de vez em quando, ele tá Muito apresentando como só um instrumental chorinho. daí. Só É, instrumental. instrumental. Tem uma parte cantada. Não, cantada não, né? Não, mas É só Que instrumental. gostoso. Nossa, que legal. Piracicaba tá muito bem servido de artistas, hein, gente? Muito. De músicos, Muito. né? Por isso que eu acho que devia ter uma valorização melhor, sabe? Eu acho que... Ah, mas terá, viu, Aninha? Eu tô sabendo Deixa já, deixa bem. eu contar aqui, a Tô doutora sabendo do Juliana, projeto já. viu? A doutora Juliana ganhou um presente chamado Associação Cultura Artística de Piracicaba, Uau. né? É uma associação centenária que estava durante um tempo assim inativada, parada, mas ela estava ainda vigente. Então eu assumi a presidência, né? Agora nesse mês que passou, e a gente vai fazer coisas, né? E o legal que assim eu estava conversando ontem com a Ana do Museu Prudente de Moraes. Ela é uma graça. E ela falou, Juliana, existe associação de artistas plásticos, existe associação dos literária, mas não existe uma associação de artistas em geral. E é essa, na verdade. Olha, Existe que sim. legal. Então a gente vai falar, a gente vai ter música, a gente vai ter teatro, a gente vai ter dança, vai ter instrumento, né? Artistas plásticos. Então, todas as manifestações a gente vai poder colocar mais em evidência. E fica aqui o convite para você. Se você tiver a sua agenda aí disponível, nós vamos fazer o sarau, né?
para comemorar esses 100 anos, né, da cultura artística em Piracicaba, nós vamos fazer o sarau lá no museu. E quando vai ser esse sarau? Que dia que vai ser? Dia 4 de outubro, é um sábado. Ai, que duro, hein? É um sábado. É aquela coisa. Sábado. Para os artistas é ruim, para o público é bom. né? Mas eu sábado sei, é a gente vai sim movimentar e vai ter também. Esse vai ser só o primeiro, a gente vai sempre colocar, né? Gente, nós estamos chegando no fim já, Olha, viu? Vou pedir para vocês fazerem as considerações finais e depois, no fim, a Aninha canta mais uma. Quem começa? Da ponta começa. Da ponta. Não, queria só agradecer de estar aqui com vocês. Um prazer conhecer vocês, né? Não conhecia ninguém, legal. Prazer é nosso. E falar de um tema tão importante, né? Que tá, como eu falei, tá no meu dia a dia, tá na minha anamnese, na minha entrevista, na minha conversa com as famílias. E parabenizar a doutora, né? Pelo projeto, achei muito legal. E agradecer a oportunidade de estar aqui, conhecer vocês, poder falar um pouquinho, né? Obrigada. Espero ter contribuído com alguma coisa. Também gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu achei que a equipe que vocês montaram foi super legal. Bateu super a questão da vibe. Muito importante os temas abordados, principalmente nesse período, né, de tanta seca. Nós que temos filhos, meu Deus do céu. Super interessante. Prazer em conhecer você também. Por ser agora piracicabana, né, gente? Obrigada, doutora, pelo convite novamente. Sempre estaremos como parceria com você. Legal. Conte com a gente. Principalmente no seu projeto novo, tá? Isso, Conte com a gente. Com certeza. Obrigada, Aninha. Como eu falei quando eu fui te falar oi, né? Eu te conheço, você não me conhecia. É legal isso do fã, né? As pessoas me conhecem, mas eu não conheço quase ninguém. A gente acaba conhecendo, lembrando mais das pessoas que estão realmente sempre ali, né? Tem o pessoal do meu fã-clube, que está sempre acompanhando, né? E aí, quando eu vejo esporádico algumas pessoas, a pessoa tem que falar realmente qual foi a situação que a gente se conheceu para poder lembrar da situação. Mas agradeço, viu, carinho. E o mais legal, assim, tipo, como artista, você é o que é na frente das câmeras, por trás, é isso que é gostoso, então, gente. que bom. Muito bom. Obrigada também, Marquinhos. Eu que Parabéns agradeço. por estar aí nessa carreira, por fazer tudo acontecer. Que é isso, né? Tipo, não é só o cantor, a banda, é um conjunto, né, exato. gente? Que tá Tudo isso. tocando junto, né? Exato. Obrigada. E eu também agradeço, doutora, pelo convite, agradeço por estar conhecendo vocês. E que bom que coloca sempre a música. A gente fala a gente fala de coisas sérias e aí a gente traz a música para dar uma quebrada um pouquinho no clima, né? Nesse clima ruim que a gente acaba falando de coisas, né? E que bom. Obrigada, viu, pelo convite. Eu que agradeço. Também agradeço o convite. Para mim foi um aprendizado. Né? Você não tem filhos, mas né? Já aprendeu bastante. Você sabe que eu tenho 2 cachorras e elas sofrem também, viu, com a Sofrem, seca. né, Aninha? Eu Nossa, já não água, tem que ter o tempo todo colocando. Elas tomam muita água nessa época. Os animais têm as doenças também causadas pelo do tabagismo passivo. Uma vez eu trouxe aqui um médico veterinário. Ah lá. A gente conversou o podcast eu ia comentar inteiro sobre disso. isso. Legal. É isso aí. Atinge ao todo, né, gente? Não fumem, viu, pessoal? Não comecem Isso, a fumar. gente. E quem está fumando, existe tratamento. Busquem esse tratamento. conhecimento. Busquem essa ajuda, tá? Porque é possível, em qualquer idade, a pessoa pode parar de fumar. Ela vai vai ganhar qualidade de vida e vai ganhar anos de vida quando para de fumar. Isso aí. A pessoa e para os seus ao redor, né? Isso. Quem se beneficia não é só aquela pessoa, porque é o convívio, né? É o convívio da sociedade inteira. Exatamente. E a gente vai encerrar com a música da Aninha, com essa voz maravilhosa. Vamos. Fazer uma música do Gonzaguinha, então. Só o refrão dela. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não me impede que eu repita
é bonita e é bonita. E assim a gente encerra mais um Paradas para o Sucesso. Obrigada, Danilo Teles. Obrigada, TV Metropolitana e toda a sua equipe. Estamos aí.